Casal lindo. Olha só como esse casal se exibe nas redes sociais. Pode encher a tela, por favor. É um casal que aparece nas fotos sempre bonito, um casal sempre coladinho, um casal sempre junto. Miriam, inclusive, costumava dizer nas suas postagens que eles superariam essa crise do coronavírus juntos, se entraram juntos, se assumiram esse compromisso de amor juntos, eles seguiriam firmes. Bem caminho. Mas uma tragédia tiraria o marido Gilson da vida de Miriam. Miriam parece estar muito abalada. Me dá primeiro a imagem do local onde aconteceu o crime. Ele tomou 5 tiros. 5 tiros. 5 tiros exatamente nessa rua acabariam com uma história que havia sido conquistada nos últimos anos. História essa que deu ao casal, inclusive, 2 filhos. Miriam começa a demonstrar nas redes sociais que a partida do marido é algo que dói imensamente dentro dela, que apenas o coração de uma mulher apaixonada, de uma mulher que assumiu um compromisso com o marido, de amor, seja na saúde, seja na doença, na riqueza ou na pobreza, Miriam começa a se demonstrar muito triste. E aquela reação acaba machucando o coração de todos, afinal de contas, nós estamos falando de uma viúva, de uma mulher que havia acabado de perder o seu marido. Me dá uma dessas mensagens aqui, por favor. Meu Deus, como é difícil acreditar, como dói. Um pedaço de mim foi arrancado. Carinha de choro, carinha de choro, carinho de choro. Que Deus receba de braços abertos. Vem para mim, por favor. Qualquer um de nós, mas pode ter certeza absoluta, qualquer um de nós que lesse uma mensagem como essa na rede social, ficaria com o coração partido, com o coração despedaçado, colocaria essa mulher... Põe a foto da Miriam, por favor, na tela. Tem foto dela sozinha também, não? Todo mundo ficaria consternado com uma jovem que acabara de perder o seu grande amor, que acabara de perder, como ela mesma dizia, sua vida. Ela chamava Gilson de vida, ou seja, se você coloca numa pessoa um apelido de vida, é porque ela representa absolutamente tudo para você. E Gilson, esse homem trabalhador, esse homem honesto, havia dado as maiores preciosidades para Miriam. Os filhos do casal. Miriam se mostrava apaixonada o tempo todo. Mas, depois da morte do marido, algo vai mudar. Os rumos, não só da investigação, mas de toda a família. Tem outra mensagem aqui depois da morte do Gilson? Pode pôr, por favor. Onde é que tá? Imagina só se você lesse uma mensagem como essa. Miriam Patrícia França está se sentindo com o coração partido. Ah, com o coração partido. É claro que ela está com o coração partido. É óbvio que ela está com o coração partido. Se ela realmente ama o Gilson e se ela perde o marido com 5 tiros, qualquer viúva ficaria com o coração partido, com revolta, e faria uma postagem como essa. Hoje, completando o mês, quanta saudade minha e dos nossos filhos. Só o Senhor para nos consolar, e Ele tem, sei, que você está em um bom lugar aí no céu. Agradeço a Deus. Aquelas mensagens comoviam não só a família de Miriam, mas comoviam a família de Gilson. Ora, nós estamos falando de uma mulher que chorava a morte do marido e que todos iam como um casal feliz. Todos iam como um casal com essas fotos de casal apaixonado, de casal que ama um ao outro incondicionalmente, de um casal que está junto para tudo quanto é desafio dessa vida. Mas Miriam queria muito mais do que o marido. Miriam era apaixonada não só pela forma com que o marido a conquistou. Miriam tinha outras paixões. Miriam tinha outros desejos. E eu estou falando de um caso que parece esses casos que a gente vê em cinema de Hollywood, mas não. É um caso que acontece aqui em São Paulo.
num dos lugares mais importantes do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. Era 14 de agosto. Gilson está numa rua deserta. Pode pôr as imagens, por favor, dessa rua. O que vai acontecer a partir desse momento, eu preciso que todos prestem atenção. Porque é a partir daí que contradições vão aparecer nessa história. É a partir daí que Miriam vai titubear. É a partir daí... A Miriam estava... Imagina só a passarela da mentira. Mostra aqui, por favor. Imagine a passarela da mentira. Miriam estava indo toda certinha, toda certinha. A postura dela estava esbelta, mas ela vai escorregar. E quando ela escorrega, uma pessoa ligada ao Gilson percebe um detalhe que para muitos passaria despercebido. Mas para a família do Gilson, foi suficiente para ter certeza que aquela mulher que estava do lado de Gilson o tempo todo não queria o amor de Gilson, estava de olho em algo que Gilson havia feito para toda a família. Ora, se você tem uma família que você é incondicionalmente apaixonado, você trabalha para conquistar o conforto para sua família, você trabalha para dar o sustento para os seus filhos. Tudo que um homem faz nessa vida, vem para mim, por favor, é para dar o prosseguimento na sua família. Ou vai deixar o seu patrimônio para o filho, ou vai deixar o seu patrimônio para toda a família da tua irmã, se não tem filho, para os seus sobrinhos. Se vai embora cedo, fica para a mãe. É para isso que as pessoas trabalham. Para dar continuidade à vida, para dar continuidade à família. Mas Gilson foi muito cauteloso. O que pensa Gilson? Peraí, hoje em dia eu sustento minha família, bem verdade. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a capacidade de ter saúde para trabalhar. Hoje em dia eu tenho capacidade para seguir a minha vida. Hoje em dia eu tenho a capacidade de, dia após dia, construir meu patrimônio. Se meus filhos precisam de comida, aqui estou eu com saúde para dar o que comer a eles. Se meus filhos precisam de roupa, aqui estou eu para trabalhar, para dar comida para os meus filhos. Se meus filhos precisam de algo para a escola, para estudo, aqui estou eu para dar o que os meus filhos precisam. Mas, como uma família vai imaginar que uma mulher dissimulada, que faz post todo dia lamentando que o marido foi assassinado, como alguém imaginaria que essa mulher, na verdade, seria mandante de um crime? Me digam, como passaria na cabeça de alguém que a viúva que chora copiosamente na internet seria culpada de um crime tão brutal? Tem um vídeo da casa? Repara, um dos detalhes que fizeram com que toda a família desconfiasse desta mulher. Ela aparece aí, numa das imagens postadas na rede social, arrumando o jardim da casa. Poderia ser um comportamento normal dessa suspeita, mas para a família foi suficiente para descobrir que esta mulher, que Miriam, não estava de olho no amor do marido. O que ela menos queria eram as juras de amor, era aquele homem dentro de casa. Por essa imagem e por outros detalhes que serão contados agora pela Lorena Coutinho, você vai ver como a máscara de Miriam caiu e a colocou na cadeia aqui em São Paulo. Veja comigo. A promessa era de amor eterno. O que Gilson não imaginava era que estava se casando com uma inimiga. E você poderia imaginar que a mulher com quem seu irmão viveu durante tanto tempo seria a mandante de um crime? Miriam Patrícia França bem que tentou enganar a polícia. Se passou por uma viúva desolada, mas acabou presa. As investigações apontam que foi ela quem encomendou a morte do próprio marido, Gilson de Moraes, o pai dos filhos dela. E não agiu sozinha. A frieza dela foi tanto que na hora que o meu irmão estava morto lá no local, a preocupação dela foi tirar a carteira do bolso dele, abrir a jaqueta, tirou a carteira do bolso e o celular.
Ela já estava com esses irmãos. Agora, o documento do meu irmão, não sei onde foi parar aqui. Quando meu irmão chegou no hospital, ele estava como indigente, sem documento nenhum. Ele só estava com um crachá do serviço dele. Uma mulher que perdeu o marido e que no outro dia compareceu ao enterro. Mas, segundo os familiares, não derramou uma lágrima. Não demonstrou qualquer atitude de tristeza. E 2 dias depois, já estaria correndo atrás de toda a papelada para ter acesso aos bens da vítima. Miriam seria a cabeça. O irmão e o cunhado, os executores. João, o cunhado, foi preso. Miqueias continua foragido. Veja detalhes desse crime em família. Um crime bárbaro que chocou todos os moradores aqui de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Todos os vizinhos escutaram os tiros. No total, 5 tiros. 5 tiros que foram disparados contra ele, a vítima, Gilson de Moraes. Um vigilante, um trabalhador, um pai de família que voltava para casa um dia normal, sexta-feira, dia 14 de agosto. Ele retornava por volta das 6h40 da tarde. Mas no meio do caminho foi surpreendido por bandidos, por criminosos. De início, os moradores imaginavam que se tratava de um assalto, de um roubo. Mas não. O que ninguém aqui imaginava era que a própria mulher da vítima, a mulher com quem Gilson viveu durante 12 anos e teve 2 filhos, seria a mandante desse crime bárbaro. Gilson e Miriam, esta mulher, Miriam Patrícia França, de 35 anos. Eles dividiram o mesmo teto e dormiam na mesma cama. Nesta casa aqui, olha só, a Antônia vai mostrar que até a luz está ligada. Porque depois do crime, segundo os vizinhos e familiares, ela, Miriam, que seria a mandante, ela voltou até o local. E ele jamais poderia imaginar que a mulher com quem ele dividiu mais de uma década de vida seria a mandante. A mulher que planejou o assassinato dele. Segundo a polícia, eles planejaram milimetricamente o assassinato de Gilson. A Aparecida, que frequentou tanto a casa, né, é uma das irmãs da vítima. Quantas e quantas vezes vocês viveram momentos felizes aqui? Junto com a sua ex-cunhada, né, a Miriam, com seu irmão. Vocês tinham um bom contato? A gente sempre teve um bom contato, né? A Miriam foi uma pessoa que ela foi muito aceita na família, né? A família tratava ela como irmã. Ela tinha acesso à casa de todos os irmãos. Nós somos em 6 irmãos. E os 5 irmãos, ela tinha acesso a toda a família. Nas reuniões de família, estava sempre junto e a gente tratava ela com muito carinho e respeito. E você poderia imaginar que a mulher com quem seu irmão viveu durante tanto tempo seria a mandante de um crime? A gente nunca poderia imaginar que isso pudesse estar acontecendo na família, né? Porque era uma situação assim conturbada de altos e baixos e foi sempre assim, né? E essa atitude... Não chegar a tal ponto? Não tem motivo para isso. Com o passar do tempo, o relacionamento começou a tomar novos rumos. E aí eles começaram a brigar. É esta informação que chega pra gente. Eles viviam na mesma casa, mas um dia estavam juntos, no outro dia não estavam, aquela coisa. Eles queriam se separar. Ele queria se separar. Então, eles viviam na mesma casa. Há 3 anos atrás, ele chegou a se separar. Ele saiu de casa, separação de corpos, e foi morar na casa do meu pai. Já estava tudo certo, mas ela não aceitava. Aí ela foi atrás e ficou implorando para ele voltar, né? Usando as crianças. E acabou que ele cedeu e voltou, né? Mas afinal, qual seria a motivação do crime? O motivo ainda é incerto.
certo mesmo, segundo os irmãos de Gilson, é que Miriam nunca aceitou o término do casamento. Eles acreditam que a ex-cunhada quis se vingar da maneira mais cruel. Ela e os comparsas da família também estariam de olho nos bens da vítima. Ganhava muito bem, né? Porque ele trabalhava muito. Ele trabalhava demais. Você acha que ela estava de olho nos bens dele, também na apólice, porque se ele estivesse retornando do trabalho, ela iria receber com a morte dele? Na verdade, a gente nunca pensou dela dessa forma, mas foi a atitude dela mesmo, né? Foi ela que fez com que chegasse a essa conclusão, sendo que ele foi enterrado no sábado e no domingo, antes do almoço, ela já estava lá brigando por casa. Que detalhe é esse? Que tropeçada é essa que Miriam vai dar? Que vai fazer com que a polícia volte toda a sua investigação contra ela. O marido já estava morto. Quem é que o corpo nem esfria, que já posta na rede social o seguinte? Põe aqui, por favor. Tá ficando top. Quem é que acaba de perder o marido? Quem é que acaba de se transformar em viúva? E coloca nas redes sociais que a reforma na casa está ficando top. Se fosse uma viúva que tivesse, perdido o marido numa circunstância natural e que está tentando se reerguer, você até compreenderia. Mas ela acabara de perder o marido, pai dos filhos dela, assassinado com 5 tiros. A família começa a perceber que tem algo mal contado, algo muito nebuloso em toda essa história. Veja só. Ganhava muito bem, né? Porque ele trabalhava muito. Ele trabalhava demais. Você acha que ela estava de olho nos bens dele, também na apólice, porque se ele estivesse retornando do trabalho, ela iria receber com a morte dele? Na verdade, a gente nunca pensou dela dessa forma, mas foi a atitude dela mesmo, né? Foi ela que fez com que chegasse a essa conclusão, sendo que ele foi enterrado no sábado e no domingo, antes do almoço, ela já estava lá brigando por casa, né? E na segunda-feira já entrou na justiça para resolver toda a documentação. Achamos muito fria da parte dela, porque esposa nenhuma agiria dessa forma, né? Não teria força para agir dessa forma. Foi muito frio, mas não que a família desconfiasse, não. Foi a atitude dela, ela foi condenada pela própria atitude dela. Exatamente aqui, o Gilson foi abordado pelos 2 homens. Quando virou aquela esquina, ele virou, chegou de moto e levou 5 tiros. Vem cá. O irmão tá aqui. Entrega o microfone aqui pro irmão, por favor. O irmão José tá aqui no local do crime. E eu vi que você estava observando. Sim. José, você acredita o quê? Então, eu acredito aqui, como meu irmão ele era bem esperto, né? Eles planejaram tudo certinho. Foi bem planejado o crime. Aqui, no caso, aqui tem esse bloco caído no chão que ainda está recente, novo ainda, né? Que os bandidos estavam aqui dentro, escondido. Estava aqui dentro escondido. Até se olhar agora, tem até um apoio aqui dentro, no cantinho dos pés, que eles ficaram em pé para alvejar meu irmão. Aí, atualmente, a hora que meu irmão veio de moto, que ele virou, sem perceber nada, que a gente não tem bola de cristal para adivinhar, foi alvejado pelas costas, sem nenhuma legítima defesa. Olha só, a gente consegue ver aqui, né? Sim. Tem um pedaço recente mesmo do muro, parte do muro, que teria caído, ao que tudo indica. Um dos criminosos teria ficado dentro, ali ó, do terreno, na parte interna, e o outro ficou dentro do carro. Sim, provavelmente sim, para dar fuga. E a fuga deles não foi pela rua, por causa para os vizinhos não ver muito, então a fuga deles foi pela própria chácara. Por dentro da chácara, para não dar visão para os vizinhanças. E eles pegaram o carro lá na frente. Sim, sim. O João, que já foi preso, que seria o cunhado da vítima, ele estaria no carro, aguardando. Já Miqueias, que é o irmão dela, que está foragido, estaria aqui, dentro do terreno, aguardando a vítima chegar, aguardando o momento certo para atacar. O
O mais chocante dessa história é a frieza de Miriam. Além de ir para o enterro, ela ainda fez homenagens nas redes sociais, tentando despistar a polícia. Como é difícil acreditar, como dói, um pedaço de mim foi arrancado. Nessa outra mensagem, ela diz: hoje está completando um mês. Quanta saudade. Sei que você está em um bom lugar aí no céu. O que Miriam não imaginava é que a polícia estava de olho em todos os passos dela, do irmão e do cunhado. Pouco mais de um mês da morte do marido, ela já mudou o comportamento. Nem parecia ter perdido o grande amor da vida dela, como havia dito. Ao contrário, comemorava as mudanças da casa onde viveu 12 anos ao lado de Gilson. Há 2 dias antes de ser presa, ela disse: tá ficando top. E deixou claro em outra mensagem que estava se sentindo tranquila. E não só isso, ela ainda divulgou vídeos no quintal da casa construída pelo marido, para que ele morasse depois da separação do casal. Após meu irmão foi sepultado no sábado, aí passou domingo, na segunda-feira eu estava aqui já, na residência. No domingo subiu, na segunda também. E ela o quê? Fechou? Sim, passou uns 3 dias, ela subiu de volta e pegou o portão que era dele, no caso, que ele já programava por esse portão. Aí pegou, põe improvisado e amarrou, para ninguém entrar. E era justamente aqui, a menos de 2 quilômetros de onde Gilson foi brutalmente assassinado, de onde ele vivia ao lado de Miriam, dessa mulher que é apontada como a autora e a mandante desse crime. Era aqui que ele planejava ter uma vida diferente, ao lado dos irmãos, perto da família, do porto seguro dele. Esta casa aqui é da irmã mais velha, a Maria Tereza, e todas as casas aqui são da família. Uma herança do pai, que faleceu há cerca de 1 ano. Os filhos decidiram construir casas e ele também queria construir o lar dele. Ele estava construindo lá em cima. Antônio, você consegue mostrar para mim? Olha só, aquela casa que a gente ainda vê em tijolos, né? Ele estava construindo. Só que naquele dia específico, a mulher dele, esta mulher que está presa, ela teria entrado em contato com ele e pediu para que ele não passasse aqui, para que ele fosse direto para a residência onde ele ainda morava com ela. Por quê? Essa é a pergunta. Por que ela teria entrado em contato com o ex-companheiro que ainda morava com ela, para que ele fosse direto para a residência deles e não passasse aqui? Ela desviou o caminho dele e tem um motivo. Com toda a família por perto, os irmãos, claro, existiriam testemunhas. E segundo a família da vítima, Miriam não queria isso. Queria um crime perfeito. Que ninguém desconfiasse da participação dela, do irmão e do cunhado. A Maria Tereza, que diariamente estava ali com o irmão e na expectativa de que ele finalmente conseguisse realizar o sonho dele, construir a casinha e ter um futuro diferente, Maria? Sim, todos os dias, após o trabalho, ele vinha aqui para a chácara para estar cuidando das plantas que ele tinha plantado e também dar uma olhadinha na casa que ele estava construindo sozinho, não tinha pedreiro. Ele mesmo fazia o trabalho de pedreiro, com a ansiedade de estar vindo morar para cá, porque a relação deles era muito conturbada. Ou seja, é um lugar que sempre foi, muito triste. Desde que meu irmão faleceu, eu não tive coragem ainda de subir. Para falar a verdade para você, a primeira vez que eu estou subindo aqui com vocês é hoje. Vamos lá. Vamos entrar aqui? A gente vai entrar na casa agora.
Já tinha feito tudo aqui, né? E aqui também na porta de entrada aqui, ela que fechou com as madeiras também. Ela Subiu, fechou? Fechou. Nós não entrávamos. Fechou com o Dá pra portão. ele aqui. Dá pra ela. Aqui o quê? Então, foi ela que entrou, aí o portão ficava lá, ó, encostado lá naquela parede lá. Ficou lá durante anos e aí ela subiu com o portão, arrastando, amarrou aqui, pôs essa madeira aqui e saiu no meio do quintal dizendo que não queria que ninguém entrasse aqui. Nem uns irmãos, não queria ninguém mais aqui. Que ela ia dominar. Que queria ver quem que parava ela. Ela falou. Uhum. E isso começou a confusão. Meu irmão foi enterrado no sábado. Ela esteve aqui no domingo pela manhã, antes do almoço. Na segunda-feira, a família já tinha recebido a informação de que ela estaria revirando, vendo tudo que ela tinha direito. Todo o extrato bancário, as contas dele, os bens. A pólice de quê? Porque meu irmão, ele foi morto no percurso do serviço para casa. Então, por isso que a gente fala que foi tudo armado, porque eles poderiam ter matado ele em qualquer lugar. Desde que ele sai do Pinheirinho até chegar aqui ao bairrinho, é um longo caminho. Mas não, foi tudo armado para morrer ali, no percurso dos trabalhos para casa, para que a apólice talvez seria melhor. A gente não sabe o valor. Não sabe, mas... Ou seja, o seguro de vida. Sim. Ela não chegou nem a disfarçar. Ela procurou tudo assim? Procurou Na frente? Na frente. Infelizmente, é assim que ela agiu. Friamente. Friamente. A gente quer que a justiça aconteça e que eles paguem pelo que fizeram com o meu irmão.